A mulher simplesmente queria apreciar a vista da janela quando, de repente, percebeu seus vizinhos saindo às pressas. Ao verem isso, foram rapidamente perguntar o que estava acontecendo. Mas, para sua surpresa, os vizinhos reagiram como se tivessem visto algo assustador, fugindo imediatamente apavorados. Para obter respostas, o casal correu para a rua, apenas para se chocar ao descobrir que todos os seus vizinhos também estavam correndo freneticamente, aparentemente se escondendo de algo terrível. Embora não soubessem o motivo, por segurança, decidiram seguir a multidão e evacuar primeiro. No entanto, no meio do caminho, viram seus vizinhos em fuga voltarem repentinamente a 290 km/h. Onde estão todas aquelas pessoas? Voltando? Alô? Rafael imediatamente ligou o rádio do carro, tentando obter alguma pista útil, mas de repente um enorme engarrafamento surgiu à frente. Felizmente, Rafael freou a tempo, evitando uma colisão traseira. Somente depois de saírem do carro, descobriram que o único túnel que saía da cidade estava completamente cercado por tropas do governo. Helicópteros evacuavam pessoas constantemente, sinalizando para que todos os moradores retornassem à cidade e aguardassem novas instruções, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Alguns moradores, ao ouvirem isso, imediatamente voltaram. Isso deixou a família de 3 pessoas perplexa e sem saber o que fazer. De repente, uma enorme rocha caiu do céu, atingindo em cheio o carro deles. Para seu horror, a montanha à frente começou a tremer violentamente, com uma grande quantidade de destroços caindo. Enquanto a família se perguntava o que estava acontecendo, 2 caças rugiram sobre suas cabeças, indo direto para a cidade. Enquanto todos ainda estavam confusos, os caças começaram a lançar explosivos na cidade sem parar. Vendo sua casa, seu único meio de sobrevivência, se transformar instantaneamente em ruínas, todos foram tomados pelo terror. Descobriram que os militares, para conter algum tipo de vírus, estavam dispostos a destruir a cidade inteira. Antes que todos pudessem se recuperar do choque, os caças lançaram objetos pesados no solo. As pessoas se dispersaram em pânico. Enquanto a família se perguntava para onde ir, sua esposa de repente olhou para a caixa d'água na montanha e imediatamente pensou em um bom lugar. Ele guiou a família em direção ao topo. Ao mesmo tempo, os caças lançaram uma segunda rodada de explosões, transformando instantaneamente o local em um caos. Diante da crueldade dos militares, os 3 correram para a escola no topo da montanha, onde havia um abrigo abandonado. Ao verem os caças se aproximando, Rafael imediatamente quebrou as correntes da entrada e levou sua família para dentro. Assim que a escotilha se fechou, um explosivo caiu sobre eles. Felizmente, o abrigo era resistente o suficiente para que a família sobrevivesse. Por sorte, havia muitos suprimentos armazenados lá, então eles não precisaram se preocupar com comida e água por enquanto. Embora não soubessem o que estava acontecendo lá fora ou porque o governo estava tentando eliminá-los, a família não teve escolha a não ser se instalar ali para sobreviver. Eles então trancaram a entrada com correntes, desistindo de toda a esperança no mundo exterior. Mas a vida subterrânea era insuportável. Sua única comida eram enlatados vencidos. Eles bebiam apenas a água turva bombeada do poço fervente, e jogar cartas era sua única forma de entretenimento. Assim começou a vida da família no bunker escuro e sem sol. Todos os dias, a menina fazia uma marca na parede para registrar o número de dias que haviam vivido ali. Mas, com o passar do tempo, a menina não aguentou mais. Ela perguntou ao pai quanto tempo mais teriam que ficar ali, mas Rafael também não sabia. Ele só podia consolar a filha, dizendo que, quando o vírus desaparecesse e tudo crescesse novamente, eles viriam à luz do dia outra vez. No entanto, essa espera durou mais de 300 dias. A situação não só não melhorou, como o vírus parecia ter saído do controle. Criaturas assustadoras apareceram do lado de fora, que os pais chamavam de criaturas da respiração. Eles criaram várias regras para a filha que ela jamais poderia quebrar. Primeiro, nunca falar alto. Segundo, nunca perder o controle das emoções. Terceiro, nunca abrir a porta para sair. Quarto, nunca mencionar o tubo de respiração. Ficar presa naquele ambiente confinado poderia ser suportável a curto prazo, mas o confinamento prolongado quebraria o espírito de qualquer um, quanto mais o de uma garotinha vivaz e ativa. Até aquele dia, a garotinha, ansiando pelo mundo exterior, não conseguia mais conter sua curiosidade. Aproveitando o momento em que seus pais não estavam olhando, ela tentou escalar a escotilha para fora do abrigo para explorar. No entanto, ao chegar lá, descobriu que a porta havia sido trancada firmemente por seu pai com inúmeras correntes, tornando a fuga impossível. Nesse instante, seus pais perceberam suas ações. Para satisfazer a curiosidade da filha, sua mãe lhe entregou uma escotilha improvisada, que ela poderia usar para espiar pela abertura de ventilação e observar o mundo exterior. A menina estendeu a mão ansiosamente, apenas para descobrir que o mundo acima havia se tornado um deserto, desprovido de qualquer vestígio de atividade humana, como se os 3 fossem os únicos sobreviventes. Contemplando a cena sem vida acima, o anseio da menina desapareceu e ela permaneceu obedientemente encolhida no abrigo. A comida ali era extremamente escassa, consistindo principalmente de soja e pêssegos em lata, e o estoque estava diminuindo. Para comer uma lata, a menina precisava da permissão da família. Um dia, com a permissão dos pais, a menina se preparou para abrir uma lata de pêssegos para satisfazer seu desejo, apenas para encontrá-la vazia. Ao inspecioná-la mais de perto, descobriu um buraco roído por um rato. Os pêssegos que a família vinha guardando haviam sido devorados pelo rato, e para piorar a situação, todas as 12 latas haviam sido comidas, sobrecarregando ainda mais a família já empobrecida. Felizmente, eles avistaram o rato rapidamente. Rafael pegou uma faca e se aproximou lentamente, com a intenção de melhorar as refeições da família. Pegue logo, pai, porque você não se apressa. Por sorte, a mãe interveio a tempo, impedindo que o rato escapasse.
Mas antes que os três pudessem comemorar, um forte cheiro de churrasco veio de trás deles. Virando-se, descobriram que uma lamparina de óleo, derrubada pelo rato, havia iniciado um incêndio. Antes que pudessem reagir, a lamparina a óleo explodiu devido à alta temperatura, e o fogo se alastrou instantaneamente. Para evitar serem queimados vivos, os três se agarraram a tudo que estava por perto para apagar as chamas. Após várias horas de árdua luta, finalmente conseguiram extinguir o fogo. Mas antes que a família pudesse sequer respirar aliviada, descobriram algo ainda mais perigoso. A fumaça do incêndio saía constantemente pelo duto de ventilação, o que provavelmente atrairia as criaturas do lado de fora, colocando-os em ainda maior perigo. Rafael não se preocupou, acreditando que, mesmo que as criaturas notassem a fumaça, ela já teria se dissipado quando chegassem, e eles não conseguiriam descobrir de onde vinha. Sua esposa discordou, apontando que a queima não produzia apenas fumaça, mas também uma grande quantidade de cinzas. Se elas se acumulassem perto do duto de ventilação, as criaturas certamente as notariam. Rafael imediatamente olhou pela vigia. Havia uma grande quantidade de cinzas acumuladas na entrada. Por precaução, o casal decidiu subir e limpar tudo. Meia hora se passou, mas os pais dela ainda não tinham voltado. Preocupada, a menina olhou-se no espelho para verificar. Tudo parecia normal. Conforme a câmera fazia um movimento panorâmico, ela ficou horrorizada ao ver várias figuras escuras cruzando a floresta próxima. Se você quer saber o que acontece depois, segue para a próxima parte.